Bom dia a todos. Hoje, dia 12/12, a nossa aula aqui basicamente a nossa última aula de 2020. Né? A gente vai falar hoje sobre o CPC 16 estoque, tá? Pessoal, o CPC 16 ele é relativamente simples. A gente tem, se eu não estou enganado aqui, 28 slides, não é muito. E ele, como é digamos, um procedimento que a gente usa muito no dia a dia, ele não tem grande complexidade no entendimento. Então, fica fácil, né? Fica fácil e rápido a gente entender, inclusive, a aplicação dessa norma. Pergunto, pessoal, quem tem contato aí com o CPC 16, aplica o CPC 16, tem dúvida? O Eduardo tem dúvidas? Quem mais? A Daiane também está rindo ali. Também tem dúvidas? Vamos lá. Nunca fiz. Nunca fez? Sempre dúvidas. Ele é relativamente simples. Que dúvida aí, Edu e Daiane, tem? Ou os outros alunos aí, se tiverem? Tem alguma coisa específica? Na verdade, nada específico. Eu nunca apliquei ele até agora. Tá. Você também, Daiane? Sim, mesma coisa. É interessante, pessoal, o que me chama a atenção é uma coisa interessante que, às vezes, a gente, mesmo sendo uma norma simples, a Luciana também nunca mexeu no CPC, mas interessante, veja só, pessoal, de vocês, quem mexe com o estoque, apesar de, quando eu digo mexe com o estoque, assim, faz a contabilização, registra, então o Edu, talvez a Daiane, acho que a Marta, a Daniele, né? Acho que a própria Luciana, enfim, então é importante a gente entender como é o processo. O que chama atenção muitas vezes é que na hora que a gente vai falar da norma, para a gente às vezes parece um negócio muito simples, muito fácil, mas é impressionante como a gente acaba vendo que as pessoas têm um monte de dúvidas, né? O que é normal. Mas enfim, vamos lá, pessoal. Mas o estoque, ele é relativamente simples, não é uma norma difícil, tá? Então, esse CPC, ele nos direciona primeiro para, como sempre, o conceito de estoque, aqueles conceitos que são necessários para entender o que é o estoque, os métodos, tá? E basicamente o que a gente tem que fazer em termos de metodologia para apuração de estoque. Lógico, pessoal, que tem algumas coisas que a gente precisa saber entender previamente, porque senão a gente acaba não entendendo. Por exemplo, a gente tem quantas contas básicas, né, básicas de estoque? Eu costumo falar que nós temos 3 contas de estoque, basicamente 3 contas. Quem fez o preparatório lá comigo provavelmente vai lembrar. A gente tem estoque de matéria-prima, estoque de produto acabado, estoque de produtos, estoque de elaboração e estoque de produto acabado. Basicamente, nós temos, digamos assim, 3 grupos. É lógico que dentro do estoque você tem outros grupos, mas temos esses 3. Então, o que a gente registra no estoque de matéria-prima? O nome já diz, matéria-prima. Né? O que tem lá no produto acabado? Bom, depois que você efetivamente finalizou toda a sua produção, então você tem o registro desses produtos todos lá como produto acabado. Isso pensando numa indústria. Num comércio, basicamente, você tem um tipo de estoque, que é estoque de mercadoria para revenda. Lógico que ele vai estar dividido, né? Produto A, B, C, D, quantos produtos você tiver. Mas, basicamente, você tem mercadoria para revenda, certo? Agora, no caso da indústria, a gente tem um que é o produto em elaboração, né? O que nós registramos, pessoal, no estoque de produtos em elaboração? O que entra nesse estoque? O que a gente registra ali? Tudo aquilo ainda que não tá finalizado para, por exemplo, sei lá, uma indústria precisa de um produto A, B e C para fazer o produto final. Tá. Digamos que ainda não, você ainda não chegou ao terceiro processo, você está no segundo processo. Tá, e que mais? Que mais, Daiane? Ajuda aí o Rafa aí. Eu ia falar mais ou menos isso. Como não é mais matéria-prima, ele está sendo elaborado. Tá. E também não está pronto para revenda. Entendi. César? Os produtos estão sendo produzidos. Em linha de produção. Então, mas é assim, vamos tentar detalhar um pouco mais isso que vocês estão falando. O que vocês estão falando está correto, mas vamos detalhar um pouquinho mais. Pessoal, a gente tem aí no estoque de produto em elaboração um monte de outras coisas que a gente acaba muitas vezes não pensando. Por exemplo,
Vamos lá. Pensar numa produção, tá? Então, mão de obra lá na produção, mão de obra direta ou mão de obra indireta? Como que a gente contabiliza essa mão de obra, direta ou indireta? A gente lança como? Isso é um ativo, é um passivo, é custo, despesa? No caso da indústria, seria custo, né? Seria custo. Não, na verdade, eu já falei errado. Seria... aí você vai falar que é estoque, né? Exato, é estoque, não é custo, tá? A depreciação da produção é estoque. Energia elétrica da produção é estoque. Então, todos esses fatores que a gente vê, e muitos aí, pessoal, contabilizam errado. Vou dar um exemplo, tá? Quando a gente pensa no estoque, é muito comum, principalmente nos escritórios de contabilidade, o que o pessoal faz? Claro que prestação de serviço é um pouco diferente, mas o pessoal faz assim. Então, imagina, a Daiane está lá contabilizando um cliente dela, que é uma indústria. Então, chega lá uma folha de pagamento, e na folha de pagamento até já está parametrizado muitas vezes no sistema, já faz o registro direto. Então, todos os gastos que você tem da parte administrativa já vai para a despesa com salário, despesa com FGTS, com INSS, e assim sucessivamente, não é isso? E aquela parte que é da produção, muitas vezes você tem um departamento de produção lá, na sua folha de pagamento, e aí muitas vezes você coloca lá, então, custo com salário, custo com, como se diz, com encargos, não é assim? O Alex está concordando ali, não é, Alex? É isso? Então, mas está certo fazer isso, Alex? Ou não? Está certo, Daiane? Rapaz, até onde eu sabia estava, agora mudou. Na prática, não está certo. Tá? Lá na prática, lá tá. Né? É que depende, você tem algumas formas de fazer a contabilização. Tem empresas que fazem o quê? Pegam todas essas contas, lançam como custo, mas a sua é comércio, né? Ou prestação de serviço? Lá onde eu trabalho é geração de energia. Não, sim, mas então, é prestação de serviço, não é? Ou você está vendendo, ou como se fosse venda... venda de energia. Então, é venda, mas não é uma indústria. É como se fosse um comércio, né? Isso. É como se fosse um comércio, porque Exato. A gente produz a energia e lá é produção de energia hidrelétrica e eólica. Exato. Então, veja que no seu caso, você não tem as pessoas ali produzindo a energia, certo? Não, a gente vai ter as pessoas que trabalham na manutenção. Isso, dos equipamentos, não é isso? Então, aí está certo, como você falou, por isso que ele vai realmente para resultado, tá certo? Agora, se você pega uma indústria que você tem o pessoal que está trabalhando, a gente tem que levar em consideração no estoque, gente, o princípio da competência. O princípio da competência está atrelado ao confronto entre receita e despesa. Então, na hora que você tem, por exemplo, prestação de serviços, você prestou o serviço, como você não tem estoque, todo o gasto para a prestação de serviço, você já manda ele para custo direto, custo dos serviços prestados, certo? Vamos supor, tem um escritório de contabilidade, a Daiane, o Carlos. A mão de obra deles é custo no escritório, porque eles trabalham na parte, digamos, produtiva do escritório, tá certo? Então, no caso deles, chegou no final do mês, como é prestação de serviço, esse salário a gente não tem que estocar, ele vai direto para custo dos serviços prestados. Por quê? O desenvolvimento do serviço, e aí não é só eles, é a Luciana, é o Ricardo, o Isaías, né, praticamente todo mundo, o que acontece? Ele está gerando a receita pela própria prestação de serviço, certo? Agora, quando você tem uma indústria, você está agregando, então, você tem a ficha de estoque. Eu estou falando isso antes porque isso não está no CPC, gente, tá? Isso não fica claro no CPC. Então, você tem o estoque de matéria-prima, e aí você lá na produção, você requisitou essa matéria-prima para que ela seja produzida. Então, você credita estoque de matéria-prima e debita estoque de produtos em elaboração. Vamos supor que você fez isso no dia 1º do mês, tá? Aí, durante o mês, o que você teve? Mão de obra, energia elétrica, gasto com telefone, depreciação, até manutenção. Você teve tudo isso. Só que você fez, sei lá, 1.000 unidades. E dessas 1.000 unidades, você não vendeu absolutamente nenhuma unidade, certo? Então, o que acontece? Todos esses gastos da produção, como que a gente deve contabilizar? Todos eles vão entrar naquele mapão de custos que a gente aprende lá na faculdade, sei lá, custo direto, custo indireto, não sei o quê. Aí você vai chegar ao custo do produto, o custo unitário do produto é tanto, não é assim que a gente aprendeu na faculdade?
Então, naquele valor, aí você vai multiplicar, nesse exemplo que eu estou citando, por 1.000, porque você fez 1.000 unidades. Então, você sabe qual é o custo direto, qual é o custo indireto de cada um dos produtos. Então, aquele mapão na faculdade serve para a gente apurar o custo do produto. Tá? É o custo do produto, que, contabilmente, antes de vender, está no estoque de produtos em elaboração. Então, vamos supor, você teve uma matéria-prima de 100, você requisitou 100. Tá? Com essa matéria-prima, você vai fazer 1.000 unidades de produtos acabados. Então, durante o mês, você produziu essas 1.000 unidades, só que você teve um gasto de R$5.000 para produzir essas 1.000 unidades. Então, no final do mês, qual é o saldo do seu estoque de conta, da conta de estoque de produtos em elaboração? 100 da matéria-prima que entrou, mais os R$5.000 de gasto que você teve para produzir. Tá claro isso daí? Aí você credita estoque de produtos acabados e debita estoque de produtos, estoque de produtos em elaboração e debita estoque de produtos acabados. Então, esse valor fica lá. Veja, você não vendeu nenhuma unidade naquele mês, então você não tem custo naquele mês. É isso que acontece numa indústria. E aí, quem está trabalhando no lucro real, que é indústria, pessoal, é na indústria que isso pega mais, é justamente o fato de você fazer um monte de registro como custo, mas você não sabe a quantidade de mercadoria que você vendeu. Então, nós lá no escritório temos um problema muito sério, porque muitos clientes não controlam o estoque. E se eles não controlam o estoque, fica muito difícil a gente saber efetivamente qual foi o custo dos produtos, né? E aí isso gera margem para a autuação, pessoal. Muito cuidado, tá? Professor, eu cuido de 2 indústrias lá, né? De médio porte até. Só que eu sei de tudo isso, mas o meu problema é isso, eu não tenho controle das informações. Eles não passam, é muito complicado, assim. Estou trabalhando devagarzinho, mas é muito complicado obter isso deles. Por isso que não é feito da forma correta, porque precisa da informação para também não continuar errado, vamos dizer assim, né? Claro, e não claro. É É porque a gente não pode gerar informação, né, Daiane? Depende do cliente, né? Isso é importante. E aí, assim, tem outra coisa. Eles não passam informação, sei lá, porque eles não querem ou porque eles também não têm controle? Uma é porque não tem controle, o outro tem que ficar cobrando, assim, é difícil ele passar. É lucro real essas empresas? 2 lucro real. Então, não sei. Uma eu faço até por estimativa, porque só consegue levantar estoque no final do ano. Então, aí não tem controle nenhum. Está trabalhando para ter, mas não tem controle. Então, assim, primeiro teria que desenvolver esse controle. Assim como nós falamos no LALUR, pessoal, sem LALUR, o fisco pode descaracterizar a sua demonstração, assim como se você não tiver uma chamada contabilidade de custos integrada, ele também descaracteriza a sua demonstração e pode arbitrar o seu lucro. Nesses casos, muitas vezes, Daiane, e todo mundo aí, sugiro utilizar o critério fiscal para apurar custo. Tá? Vai falar assim, está correto? Não, não está correto. Mas utiliza o critério fiscal e depois você vai lá e apura dentro do que o cliente te mandar. Se der diferença ou não, você vai controlar essa diferença no LALUR, né? Mas, para fins de tributação, gente, utilizem o critério fiscal, porque se você tiver uma fiscalização ali, você está, digamos, resguardada, lá pensando em você profissional, você está resguardado quanto qualquer tipo de autuação, tá? E aí, assim, o critério fiscal, ele é relativamente simples, você consegue saber esse critério, dá para saber, você pega lá, tem um percentual da compra que você tem, se é comércio é um valor, se é indústria é outro valor, ele é bem fácil. Alguém outro dia me perguntou sobre esse critério, eu não me lembro quem foi, e é simples, tá? É bem fácil, você acha isso no regulamento do imposto de renda. Se você colocar no Google critério fiscal de apuração de custo, ele vai te dar. Normalmente, acho que ele vai falar assim, acho que é 70% no comércio, acho que o custo acho que é 70% do valor da última compra de mercadoria que você tem, e a indústria, eu acho que é 80%, 85% da última compra que você fez. Um negócio assim, então, você compra a matéria-prima, se aplica um percentual sobre ele e tem o custo. E aí você sabe qual foi o total das suas compras, você consegue chegar no total dos seus custos. Aí fica relativamente fácil você fazer e corre-se muito menos risco de ser autuado, tá? Bom, eu gostaria, então, antes de fazer essa introdução, para a gente entender um pouquinho mais depois do estoque, né? Agora vamos, então,
partir aqui para o conceito efetivo do estoque, né? Para a gente poder, então, entender a nosso material aqui hoje, que é relativamente simples, tá, pessoal? Como vocês já viram normas mais complexas aqui nessas aulas, então aqui é relativamente simples. Então a gente tem o seguinte, ó. Então vamos lá, estoque, CPC 16. E é um dos CPCs que foram lançados bem logo no começo, e então ele é relativamente simples de entendimento. Fala, ó. Então o objetivo é estabelecer o tratamento contábil para os estoques, tá? E ele fala aqui, ó, olha que interessante, ó, a questão fundamental na contabilização dos estoques é quanto ao valor do custo a ser reconhecido como ativo e mantido nos registros até que as respectivas receitas sejam reconhecidas. Então, veja que na própria introdução do CPC, ele fala assim, que uma das dificuldades não é nem o registro ou o controle, tá? Uma das dificuldades é justamente você entender o que é custo do estoque, o que eu devo considerar como custo. Por que ele fala isso? Porque uma boa parte das pessoas... Melhorou o som, pessoal? Estava muito baixo, não estava, não? Não? Estava bom? Uma boa parte das pessoas entendem, ou acham, né? Não é que entendem, acham que o custo da mercadoria, o custo de aquisição do estoque, ele é único e exclusivamente o valor que você paga na nota fiscal. É lógico que lá no escritório a gente tem essa dificuldade. Por exemplo, se você pega o Alex e a Daiane lá na empresa deles, lógico que nós estamos falando ali de, vamos falar assim, empresa de geração de energia, o custo é um pouco diferente, mas vamos supor, como vocês, a própria Lilian, que está lá numa empresa, ou a Solange, né, que estão numa empresa que não é escritório, que não depende da informação de terceiros, muitas vezes, bom dia, Glaucio, bem-vindo à aula. Você consegue identificar esse custo e quando você está num comércio ou numa indústria que a gente está no escritório, o que acontece? A gente fica contando com as notas fiscais e a gente não sabe exatamente se o cidadão ali pagou seguro, se ele teve algum gasto adicional que deveria compor o custo de aquisição, né? Então, por exemplo, pega a lanchonete lá do Edu, o cliente dele tem lá o custo do alface, tem o custo da carne, do tomate, da cebola, do pão. Tá? Só que, além disso, ele pode ter o frete, ele pode ter, que mais? Pode ter seguro, pode ter outros gastos que muitas vezes não chega na mão do Eduardo, ele não consegue fazer esse registro da forma correta. Tá? Isso é muito, mas muito comum no nosso dia a dia. Tá? Então, por isso que ele fala que uma das questões fundamentais é qual o valor do custo que eu devo reconhecer, né? Outra coisa, ó, ele aplica-se, então, a todos os estoques. Tudo que você tem em termos de estoque está sujeito aqui ao CPC 16, exceto instrumentos financeiros. Porque o CPC 4839, quando ele fala que você tem estoques aí de instrumentos financeiros, muitas vezes pode ser estoque, mas por ser instrumento financeiro, ele tem não só uma medida, mas uma mensuração diferenciada, que basicamente ele está falando de valor justo, né? Você tem aí o conceito do valor justo. Quando você está falando aqui de ativo biológico, que é o próximo item, ativo biológico, né, relacionado aqui com a atividade agrícola, ele também, lá no CPC 29, dá um tratamento diferenciado. Embora seja, digamos, você vende laranjas e você está com aquela laranja no seu estoque, ela está se desenvolvendo para você vender, na prática, ela é um ativo biológico e ela é mensurada a valor justo, então ela foge aqui do alcance do CPC 16, tá? Bom, ele fala aqui, então, este pronunciamento não se aplica também à mensuração dos estoques mantidos por, primeiro, produtores de produtos agrícolas e florestais, de produtos agrícolas após colheita, de minerais e produtos minerais, na medida em que eles sejam mensurados pelo valor realizável líquido, de acordo com as práticas já estabelecidas nesses setores. Quando tais estoques são mensurados pelo valor realizável líquido, as alterações nesse valor devem ser reconhecidas no resultado do período em que tenha sido verificada a alteração. Produtores de produtos agrícolas e florestais, aqui nós estamos falando produtores, tá? Que são justamente esses casos que estão lá no CPC 29, de produtos agrícolas após a colheita, né? Então, fala de minerais e produtos minerais. Por quê, pessoal? Porque esses itens aqui, ele tem norma específica, tá? Ele tem norma específica, como eu disse, está lá no CPC 29, tem uma norma específica de minerais aí. Embora uma delas parece que não está
aprovada, mas tem procedimento específico, então o CPC 16 não alcança esses processos, esses tipos de estoque. Tudo bem? Até aí tranquilo? Muito bem. Depois, os estoques referidos no item anterior, então eles devem ser mensurados pelo valor realizável líquido em determinadas fases da produção. Enquanto que o CPC 16 aqui, ele vai falar assim que na mensuração posterior, lá no fechamento do balanço, você vai ter que fazer você também vai medir pelo valor realizável líquido, mas não numa determinada fase. Isso você vai fazer a cada fechamento de balanço, tá? Isso ocorre, por exemplo, quando as culturas agrícolas tenham sido colhidas ou os minerais tenham sido extraídos e a venda esteja assegurada pelos termos de um contrato futuro, ou por garantia governamental, ou quando existe um mercado ativo e haja um risco baixo de fracasso de venda. Tá? Então, vejam que aqui nós temos, digamos, itens específicos, tá? Por isso que isso falando desse item aqui, tá, pessoal? Desses produtores agrícolas aqui, esses itens florestais que ele está falando aí, né? E aí ele fala, porque você tem, quando culturas agrícolas tenham sido colhidas ou os minerais tenham sido extraídos e a venda esteja assegurada por termo de um contrato futuro. Basicamente, pessoal, o que é um contrato futuro? Vocês sabem, não? Não? Seria um contrato de hedge também, professor? Pode ser, pode ser. Pode ser. Quem falou? A compra de uma... No caso... desculpa, pode falar, Alex. É que geralmente você faz esses contratos, tipo uma compra de uma safra que está sendo produzida, vai ser produzido ano que vem, e para eu segurar o preço, eu já compro agora, para não sofrer oscilações. Isso, basicamente. Esse daí, Alex, não é exatamente o caso isso não é exatamente um contrato de hedge, tá? Mas isso é um contrato futuro. E aí, no contrato futuro, muitas vezes você faz o hedge, você redia esse contrato futuro para não acontecer isso que você falou. E quando você faz um contrato a termo, acho que é esse o termo, não sei se é essa expressão que ele usa aqui, deixa eu ver. É contrato a termo que ele usa, ó, tá vendo? Ó, assegurada pelos termos de um contrato futuro. É que assim a gente tem contrato a termo e tem o contrato... na verdade, os contratos são os mesmos, tá? É que um você faz direto pela BMF e outro você faz direto com o produtor, né? Bom dia, Marcelo. É o balcão, né? Contrato balcão e contrato... Direto com a empresa, exatamente. Então, nessa situação aí, tudo bem, Marcelo? Bom dia. Bom dia. A gente tem o seguinte, então, nesses casos, você pode, digamos, fazer o contrato de hedge para garantir o preço desses contratos. Mas esses são contratos futuros. É contrato a termo e contrato de... que eu esqueci agora o termo. O contrato de balcão que você está falando é quando a gente faz com a BMF, né? Você faz lá na Bolsa de Mercadorias e Futuros, que é esse contrato que a gente chama de balcão. Então, esse tipo de contrato, veja, eles são mensurados a valor justo, porque eles são considerados instrumentos financeiros. Então, por isso que eles fogem aqui do conceito do CPC 16. Tá claro? Então, é importante a gente pensar o seguinte, principalmente nesses contratos agrícolas, você pode ver que ele fala como está garantido pelo governo também. Então, esse tipo de situação, ele tem um procedimento específico, porque ele foge, digamos assim, da regra geral do controle de estoque. Tá? Alguém tem esse tipo de estoque aí? Não. Ontem eu dei um treinamento à noite e tinha um aluno do interior, né, de Tietê, né? Não sei se vocês já ouviram falar da cidade de Tietê, e ele trabalha basicamente com animais, né? Com granja, provavelmente granja, né? E aí ele tem estoque, né? Agora, só que são ativos biológicos, né? São ativos biológicos, então também pode ter esse tipo de contrato futuro. Se eu não estou enganado, pode, né? E aí tem que tomar cuidado, porque muitas vezes esse tipo de contrato, como ele está atrelado, digamos, já com uma venda futura, tal, então aí valor justo, é uma mensuração diferente, ele foge do conceito desse CPC aqui. Tudo bem, gente? Fechou? Muito bem. Estes estoques devem ser excluídos apenas dos requisitos de mensuração. Tá? Por que ele fala de mensuração? Então, esse tipo de estoque, como ele fala aqui, embora ele seja estoque, eles são muitas vezes, nesses casos, mensurados a valor justo. Então, no que diz respeito à mensuração, ele está fora.
Mas, no que diz respeito à divulgação, porque a gente tem que lembrar que a gente tem mensuração, reconhecimento, né? Reconhecimento e mensuração e divulgação. Basicamente, todas as normas a gente tem isso. Então, quando ele fala aqui, ele está falando, ó, então da mensuração está fora, porque você vai mensurar valor justo, e aqui no estoque ele fala mensuração a custo de aquisição, a custo histórico. E na divulgação, então, ele precisa estar e ser consistente com essa norma aqui, com esse CPC, tá? Bom, ó, esse pronunciamento não se aplica também à mensuração de estoques mantidos por, ó, mesma coisa, ó, comerciante de commodities que mensure seus estoques pelo valor justo deduzidos dos custos de vendas. Então, nesse caso, as alterações desse valor devem ser reconhecidas no resultado do período em que tenha sido verificada a alteração. Então, veja, quando você tem commodity, você também tem instrumento financeiro, basicamente. E nessas commodities, como ela tem cotação de mercado internacional, tem todo um procedimento específico, aí é mensurada a valor justo. Tá? Então, que o pessoal, como o Alex falou, faz contrato de hedge aqui para não perder valor, ou para garantir o valor no caso de compra, né? Então, aqui ele é uma exceção também, tá? Ó, então, esses comerciantes de commodities, pensando em valor justo, tá? E aqui, gente, o conceito de estoque, tá? O conceito de estoque é interessante, ele é simples e a gente tem que tomar cuidado, porque, ó, primeiro, estoques são ativos, tá? Hoje, se você for olhar o conceito de ativo, ele vai falar que estoque é um recurso econômico. Então, provavelmente, tenho quase certeza que na próxima revisão aqui do CPC 16, ele vai falar assim, estoque é um recurso financeiro, tá? E aí ele entra aqui nos conceitos. Primeiro, ó, mantido para venda, tá? No curso normal dos negócios, em processo de produção para venda, ou na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou prestação de serviço. Então, primeiro, pessoal, mantidos para venda. Então, eu tenho algum tipo de estoque que não seja para venda? O Alex, na empresa dele, ele armazena, ele estoca ar para vender. Segundo a presidente, a ex-presidente, não tem... não faz isso lá, Daiane? Vocês Não, lembram? isso Só nas empresas que a Daiane cuida, nas minhas não estoca. não, nem não. mesmo, minha não. Isso aí deve ser piada lá na empresa de vocês, não é não? Não gerou muita coisa. Tocamento. Oi? Teve uma época lá que a gente teve problema com o aerogerador, a gente até comentou, falou, olha, se tivesse seguido a Dilma, estaria com faturamento até agora. Mas você sabe, Alex e Daiane, que um tempo depois eu li alguma coisa que é possível você estocar, sim, o ar aí. Como Claro, na garrafa PET, né? Você aperta, sai ar lá. Não, eu vi, eu não sei como, tá? Mas parece ter uma tecnologia que você consegue. Como eu não sei, mas o pessoal diz aí que consegue, né? Enfim, o que é vender no curso normal dos negócios? A Daniela deu risada ali da Dilma, né? Enfim, veja, eu não consigo... Por que eu estou falando isso? Estou chamando a atenção com relação a esse tópico, esse item aí. Porque já me fizeram várias perguntas do tipo, bom, professor, a minha empresa comprou, por exemplo, minha empresa lá é um escritório de contabilidade. Pega o Marcelo aí, né? Marcelo tem um escritório de contabilidade lá e ele... vou dar um outro exemplo. O Marcelo montou uma escola de violino. Então, é professor de violino, montou efetivamente uma escola. Tá? E aí, ele vai ceder os instrumentos para os alunos. Então, só que assim, ele vai pegar o arco lá, né? E aquele arco é delicado, né, Marcelo, aquele arco lá, né? Então, vamos supor que quebre com facilidade. Aí ele compra 300 arcos daquele. Tá? Ele vai durar 3 anos para ele usar esses arcos aí, porque vai dando para os alunos vão usando e vão quebrando. A pergunta é, esse arco do violino, né? Ele vai ser estoque ou não? Essa pergunta também vale, vamos trazer isso para um exemplo talvez mais simples, mas continua a pergunta aí dos arcos. Vamos supor, a sua empresa usa uniforme, o pessoal da produção. Então, você tem um monte de uniformes, você comprou um monte de uniformes, né? Imagina a polícia militar, aqui normalmente é feito por encomenda, mas tem um monte de indústria que não, que ela já compra e deixa lá guardado.
Pergunto, é estoque ou não esse material? Isso é consumo, né, professor? É consumo. Exato. E aí, como é que a gente contabiliza isso? Materiais para consumo. Eu lançaria isso como despesa. Por exemplo, no caso de uniforme, despesa Sim. de uniforme. Professor, mas depende também do valor do bem de consumo. No meu caso, lá na empresa, eu tenho peças lá, que nós estamos falando de peças acima de 200, 300 mil reais, que é muito normal você usar em aerogerador, dar um raio, queima uma peça lá, tudo é muito caro. Então, você tem que ter algumas peças sobressalentes. Então, lá vai ser um estoque. Então, eu acho que muito vai em consideração ao valor, né, para ser ativado, para considerar isso, a relevância do produto também para a empresa. Tem alguns detalhes sim, Alex. Se eu falar que não, também estou mentindo, porque assim, a gente tem que levar em consideração a essência sobre a forma, tal. Mas é o seguinte, por exemplo, esse gerador que vocês têm lá, tá? Tá vendo, pessoal? Só um ponto, por isso que eu já falei antes, que eu sabia que isso ia gerar aí um pouco de discussão. Você tem esse gerador, essa peça sobressalente é para esse gerador, não é isso? Exato. Esse gerador, ele está registrado lá na sua contabilidade como? Como imobilizado, muito provavelmente, é isso? Isso. Muito bem, então você tem uma peça sobressalente para o gerador, não é? Sim. Se quebrou, deu um raio, deu algum problema, às vezes uma chuva muito forte, alguma coisa do tipo, danificou uma peça lá principalmente daquelas hélices, não é isso? Pegou fogo, tal. Fogo muito comum. Aí você tem que ir lá e trocar. Pergunto, pessoal, esse material que o Alex está falando, que lá na empresa dele, pelo que eu percebi, é estoque. Pergunto, é efetivamente estoque ou não? Não. Eu entendo que não. A Solange ali... Porque não é para venda, né, professor? Exatamente. Mas ele é uma peça sobressalente, é um consumo do que eu vou fazer a substituição. Perfeito. Você acabou de falar. Você vai fazer a manutenção. Estoque, eu vou voltar. Eu vou até te falar como isso deveria ser contabilizado, tá? Mas, professor, o estoque não necessariamente é algo que é para venda, né? Tá escrito aqui na norma. Mantido para venda. Mantido para venda. Entendeu? Isso o estoque é que te dá... É um processo de produção, né? Ele não é um processo de produção, aquela peça minha? Não. É uma peça minha que... Porque se o meu aerogerador não estiver funcionando, como é que eu vou produzir? Ele faz parte do processo de produção. Não, ele faz parte da manutenção da máquina. Você entendeu? Manutenção? Manutenção. Se a empresa... professor, se a empresa dele produzisse o produto, aí sim seria estoque, né? Isso. Legal. Mas nesse caso, Alex, vamos lá. Eu vou falar como que deveria ser considerado. Mas veja, então, pegando esse item aí, então não é para venda, então não deveria ser estoque. Ele está em processo de produção. Veja, o que está em processo de produção são aqueles itens que estão no seu estoque que está lá dentro da produção. Nesse caso que você está falando, é uma peça para reposição. Ou, ao que ele fala, na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviços. Tá? Ou seja, é aquilo que se consome no processo. Isso é estoque, tá claro? Muito bem. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo, Alex, nós vamos voltar aí nesse caso aí, tá? Fica tranquilo. Como diz lá o Heraldo lá no Jornal das 10, nosso time aqui da política, já viram? Não sei se alguém assiste o Jornal das 10 aí na Globo News. Nosso time da política aqui, fica aí que nós já vamos voltar com você já. Ele não fala assim? Enfim. Assisto todo dia. Eu também. Eu gosto muito dele. Ele parece um robozinho falando, né? Mas eu gosto muito do jeito dele. Mas, enfim. Então, é assim, aquilo que está no processo de produção que vai ser consumido para produzir o seu produto, então, efetivamente, é estoque. Ou aquilo que está lá para revenda, tá claro? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo. O Marcelo, lá no escritório dele, tem um cliente que é uma papelaria, ele usa bastante sulfite, e aí pegou uma produção lá, um pacote de sulfite, acho que custa uns 15, 16 reais, 17, dependendo aí, de 15 a 20, mais ou menos, não é isso? Só que o cara está fazendo lá um preço para ele de 5 reais. Ele fala assim, puxa, esse preço está muito baixo, ele compra logo 50 pacotes de sulfite, 50 resmas, né, que a gente fala, né? Ele vai durar 3 anos usando isso daí. Pergunto, é estoque? Eu entendo que não. Tá? Você pode até falar assim, puxa, isso é estoque, ele vai ser usado na produção ou na prestação de serviço. Tudo bem, só que via de regra isso seria despesa. Tá?
Aí ele fala assim, mas, poxa, mas como é que eu vou controlar? Vou durar 3 anos. Então, primeiro procedimento que eu entendo, você deveria ter, por isso que a gente tem que ter uma conta de estoque e uma conta de almoxarifado. Então, um item desse, por exemplo, você vai lançar como despesa, mas teria lá uma conta que chama lá almoxarifado. Até poderia ter dentro do estoque uma conta de almoxarifado, por exemplo, para controlar isso daí. Tá? Até poderia, mas se você me perguntar se é 100% adequado, eu vou falar que não. Eu entendo que isso deveria ser despesa e você poderia até controlar numa ficha de estoque para fins de controle, mas não para fins de registro contábil. Tá claro, pessoal? Agora, enquanto eu estou falando aqui, eu estou pesquisando aqui, ver se eu consigo responder a pergunta do Alex ali, o questionamento dele, porque eu estou perdido. Quem pode ajudar aí, pessoal? Como é que a gente registra aquela peça lá do Alex? Ele está ali ansioso ali, porque ele vai ganhar ponto segunda-feira lá na empresa. Ele e a Daiane, hein? Professor, eu entendo que essa peça aí é almoxarifado. Então, vamos lá. Ó, Porque essa peça, ela pode ser usada só em vários geradores, todos são iguais, né? Ou não? São iguais. Nesse caso lá, é padrão. então, por Então, exemplo, quebrou o gerador A, B, C, você vai lá e pega essa peça e repõe, não é? Então, olha só, Alex. então é almoxarifado. É ativo. Não É o quê? ativo. Não, Ativo não circulante, imobilizado. Imobilizado. Quem foi que falou aí que eu não vi aqui? Eu, Daiane. Daiane. Aí, Daiane, é isso aí, tá vendo? Isso aí imobilizado, tá? Você poderia abrir uma conta lá no imobilizado como peças de reposição, até porque, Alex, é como você falou, são peças caras, e aí, veja, eu não deveria lançar esse tipo de peça como despesa nesse momento, porque você não tem o confronto entre receita e despesa, atendendo o princípio da competência. Então, seria ideal, no meu entendimento, você abrir uma conta lá no seu imobilizado como peças de reposição, porque não deixa de ser, tá? Por quê? Porque se você lança essa peça como despesa, é uma peça muito cara, você vai lançar como despesa, mas você não tem o confronto, então você não estaria atendendo o princípio da competência, certo? E fazer o quê? Lança como imobilizado e deixa lá, deixa claro que é peça de reposição, abre uma conta específica. Porque quando você efetivamente for trocar essa peça, qual é o procedimento que nós devemos usar quando você troca uma peça do seu imobilizado? Vocês lembram disso, pessoal? Você tem uma máquina, você vai trocar uma peça da máquina, principalmente uma peça cara dessa daí. Como é que a gente faz? Contabilmente falando, né? A gente tem que registrar a baixa, né? Exato. Então, eu vou ter que pegar naquele equipamento, ele está registrado, sei lá, por 1 milhão. Só que eu vou dar baixa numa peça de 20 mil, 50 mil. Então, eu tenho que dar baixa em 50 mil ou próximo disso, porque 50 mil provavelmente é uma peça nova. Se você não souber o custo da peça usada, você vai dar baixa no valor da peça nova. Você tira aquilo da peça e coloca de novo a nova peça. Então, você dá baixa de uma peça de imobilizado e contabiliza a outra peça, né? E registra a outra peça. Sabiam disso aí? Não, você tem que dar baixa de parte desses equipamentos que está fazendo manutenção. Entendeu, Alex? Mas aí o seu imobilizado, ele continua igual. Evidentemente, a peça de reposição você não deprecia, tá? Esse é o meu entendimento, não deprecia. Por quê? Se você não lança como resultado, porque não está gerando receita, a mesma coisa vai acontecer com a peça de reposição. Ela está dentro do imobilizado, mas ela não gera benefício, então ela não pode ser depreciada, ela vai ficar ali como controle, entende? Né? Ela vai ficar ali como se fosse controle. Tá claro? Tá claro, Alex? Professor, mas nesse caso, eu acho que eu posso depreciar ela devido ao seu tempo. Como a gente tem concessão, a gente pode utilizar o tempo de até o final da concessão para fazer a depreciação desse bem, porque depois ele passa para direito de uso do governo, né? Se não for renovado. Então, vamos supor, faltam 5 anos para depreciar, eu vou utilizar apenas 5 anos de depreciação. Vamos lá. Vai ser em cima... Não, concordo com você. A princípio faz todo sentido isso, mas você tem que pensar o seguinte. Que até a ANEEL ela passa uma regra para as companhias de energia. De depreciação, né? Depreciação, taxas específicas. Eu sei, tem um negócio específico porque é a partir daí que tem o aumento da conta de energia, né? Na verdade, as contas de energia em geral, claro que talvez não na distribuição,
mas assim, o reajuste é feito, um dos fatores que a Enel, a ANEEL, né, ela reajusta a energia, é o fator de realização dos ativos, né, que aí está atrelado a esse procedimento de depreciação, por isso que é específico. Eu já fiz trabalhos esqueci lá de Campinas, como que é o nome da companhia elétrica lá em Campinas? CPFL. Da CPFL, exatamente. Eu já fiz vários trabalhos lá, quando ele comprou várias empresas geradoras no interior de São Paulo, tal, né? Então, e a gente via muito isso lá, muito esse tipo de procedimento, né? Enfim, precisaria pensar um pouco nessa questão da depreciação, sabe por quê, Alex? Faz sentido o que você está dizendo por conta de você ter uma vida útil definida. Depois de 5 anos, por exemplo, você comprou a peça 1º de janeiro de 2020, desculpa, de 21, aí você vai ter 21, 22, 23, 24, final de 25, certo? Em 26, essa peça passa... O que você faz com essa peça depois em janeiro de 26? Se a concessão não for renovada, você já não é mais dono da empresa, então os ativos não são mais seus, tudo que você construiu, que você tem, todos imobilizados, a empresa inteira ela é repassada, volta para o governo. Então, mas qual a probabilidade de acontecer isso? Você baixa tudo. Mas qual que é a probabilidade de acontecer isso? Eu nunca vi um caso... é remota. Então, se é remota, não tem essa questão do período de 5 anos. Mas pode acontecer, hein? Mas a questão é, qual a probabilidade? Que pode, a gente sabe que pode, principalmente se tratando de política, mas, assim, quantas vezes aconteceu isso no Brasil? Bem poucas. Então, a probabilidade... Então, isso é um diferencial do CPC, né, do IFRS. Então, se a probabilidade é muito baixa de você perder esses ativos, então você tem que considerar ele... É porque também tem que levar em consideração as outras obrigações que você tem que entregar para a ANEEL. Então, quando o agente não entrega algumas obrigações, é passível, aí sim é muito forte de perder a concessão de geração. Teve uma empresa só que eu me recordo, acho que foi o ano passado, retrasado, que perdeu, por não entregar as informações. Aí leva muito em consideração estoque, porque a gente é controlado, estoque não, mas o ativo imobilizado nosso é controlado muito de perto. Sim. Tanto é que no caso de vocês, a Daiane e a Lilian já me fez essa pergunta. Tanto é que no caso de vocês, qualquer ajuste lá, normalmente vocês precisam de um laudo de terceiros, não é isso? Lembra? Eu já falei aqui, para fazer a valorização do imobilizado, eu preciso de laudo? Normalmente não, mas, quer dizer, o CPC não exige, mas em uma companhia elétrica, normalmente é exigido, né? Por quê? Porque é acompanhado muito de perto e ela tem um efeito bastante grande na tarifa, assim, digamos assim, na questão pública, né? O governo, ele por conta de investimentos que ele faz, de concessão, enfim, por conta do impacto na população, tem uma série de fatores, tem leis específicas, então ele olha bem isso. Então, por exemplo, eu vou medir o meu ativo, vou fazer uma reavaliação, a gente não pode, mas vou fazer aí uma estimativa de algum fator no meu imobilizado. Precisa ter laudo, né? Se eu estiver falando besteira, me corrija aí, Alex. Mas é isso mesmo. Não, reavaliação de ativo até ocorre também. Porque teve épocas aí que a gente passou por auditorias. Caramba, quando os auditores de fora vêm para interesse na compra na empresa. Para fazer uma due diligence. Então, nossa, vira e mexe tinha reavaliação de ativo para saber quanto que estava valendo, se era aquilo mesmo que estava nos registros da contabilidade. Então, mas aí, Alex, esse tipo de reavaliação você faz porque você vai negociar a empresa. Isso. E não para registro contábil. Para registro contábil não é... Não, para registro contábil não muda, né? Se você tiver até um crescimento do valor do ativo, o que pode acontecer na área de energia, tá? Do aerogerador valorizar, em vez de diminuir, porque tudo é cotado em dólar. Então, o aerogerador está mais caro, aquele modelo e tal. Pode acontecer sim, já aconteceu, inclusive, só que não registra o ganho. Né? E por que você não registra? É porque você não pode superestimar os ativos também, não é isso? Não é só porque não se pode superestimar, mas é assim, a gente não superestima ou superavalia, porque esse suposto ganho que você está falando, ele ainda não ocorreu. Como a gente não tem ativo futuro nem passivo futuro, ou seja, o passivo é sempre e o ativo sempre proveniente de operação passada, então eu não posso registrar uma coisa que na prática eu ainda não ganhei.
Você pode dizer o seguinte, hoje ele está valendo mais, mas a questão é, você vendeu? Você transformou esse, digamos, esse suposto ganho em caixa para a empresa? Ainda não, então eu não posso registrar. É mais ou menos aquele exemplo, o Neymar e o Cristiano Ronaldo. Qual que vale mais? Todo mundo falou o Cristiano Ronaldo, mas na efetivação da venda, quem vendeu mais caro foi o Neymar. Exatamente. Então ele vale mais que o Cristiano Ronaldo. Exatamente, é isso mesmo, é bem isso mesmo. Então, porque assim, uma coisa é a gente falar, né? Uma coisa é a gente falar, outra coisa é isso se efetivar em termos de benefícios, tá? Então, ficou claro essa questão do, como a Daiane falou, nas empresas da Daiane, ela está fazendo certinho aí, hein, Alex? Né? Pena que a Patrícia não está aqui, hein? Senão eu já ia ganhar ponto aí, hein? Né, Daiane? Ela pegou as minhas empresas, tá? Né? Ela herdou as minhas empresas. Eu estou corrigindo algumas coisas. Então tá claro, pessoal, o conceito de estoque? Solange lá, César, né? A Daiane Mourão, o Edu, né? A Gláucia e a Marta está quietinha hoje, Marcelão, tá claro? Então, por exemplo, é muito comum esse tipo de procedimento de você ter peças para reposição. Via de regra, é assim, tem que levar em consideração o fator custo-benefício. Então, se é um valor muito elevado, como o próprio Alex está falando, e se é para máquinas, o ideal é que não fosse estoque. O ideal é ser imobilizado, uma conta específica, e, em geral, Alex, não depreciar. Tá? Apesar de você ter prazo contratual, mas como a probabilidade de você perder essa concessão é baixa, ou, digamos assim, remota, né? Ela não é provável, então você não precisa, nem deveria depreciar, justamente porque ainda não está gerando benefício. Na hora que você coloca isso na máquina, que ele começa a gerar benefício, aí você começa a depreciar. Tá claro? Não, mas é nesse momento mesmo que a gente começa a depreciar, quando é ativado lá. Isso, exatamente. Entra em uso. Isso, exatamente, é isso aí. Tá? Então, esse é o conceito de estoque. Vamos lá. A gente tem algumas definições, pessoal. Isso aqui a gente já viu vários deles, mas assim, o primeiro deles é valor realizável líquido. Esse conceito aqui, ele é muito usado, ou deve ser sempre usado aqui no estoque, tá? Mas a gente, muitas vezes, assim, pensando em termos de escritório de contabilidade e tal, a gente praticamente não usa isso aqui. E por que não usa? Não é exatamente porque a gente, como se diz, não quer. É porque a gente, muitas vezes, não tem a informação. No escritório de contabilidade, isso é muito difícil, tá? Porque os caras não têm a mínima ideia e nós, digamos assim, como contadores, tá? Às vezes, mesmo sendo uma empresa organizada, às vezes, mesmo sendo uma empresa que não seja escritório contábil, eu tenho dificuldade em fazer isso. Alguém tem que me dar essa informação, alguém que cuida do estoque, o pessoal de compras, enfim, tá? A gente tem o seguinte, ó. Então, olha o que ele diz. O que é o valor realizável líquido? É o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, ou seja, é aquilo que você pretende vender o seu produto, ele fala que no curso normal é dentro da atividade normal da empresa. Deduzido dos custos estimados para a sua conclusão, pensando numa indústria. Então, vamos supor, você tem um produto que ele ainda está em processo de elaboração, então qual é o preço do produto acabado? Sei lá, R$100. Mas para finalizar ele, eu já incorreu tanto de custos, mas ainda falta tanto para concluir esse produto. Então, é o preço de venda menos essa estimativa para conclusão e mais, e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Pessoal, aqui a gente tem o seguinte, que gastos são esses para concretizar a venda? Você tem os impostos que você paga, você tem comissão, né? Muitas vezes você tem transporte, dependendo do caso, você tem o seguro que você é obrigado a pagar, você tem uma série de fatores. Então, como é que nós devemos proceder? Chega lá no final do ano, ou no final do meu período contábil, no meu balanço, eu tenho o meu custo de aquisição, que foi o que entrou no estoque, perfeito? Aí eu precisaria apurar o meu valor realizável líquido, que é, imagina, o seu cliente tem que passar para você uma relação de preço desses produtos que ele tem no estoque, o preço, e aí você calcula lá os tributos que ele pagaria, e calcula os custos que ele teria em cima daquilo. Por exemplo, ele entrega, ele tem o frete, ele vai pagar a comissão de vendedor. O que sobra é o que eu comparo com o meu custo de aquisição. Eu sei que, por exemplo, lá para a Daiane Mourão, chega isso certinho para ela, os preços, a relação, né? Para o Marcelo também, né, Marcelo? Né? Difícil, né? O pessoal não manda isso daí, até porque o pessoal não sabe. O grande problema é que, muitas vezes, nós aqui, como contadores, vamos falar assim, não sabemos desse procedimento e, evidentemente, a gente não passa para o cliente.
E aí a gente fala assim, puxa, o cliente não manda. Às vezes o cliente não manda porque ele não sabe, né? A empresa muitas vezes não elabora, não prepara porque não sabe, tá? Então, isso é valor realizável líquido. Ficou claro, gente, esse conceito? Beleza. Outro conceito que a gente já está cansado de ver é o valor justo. Isso que a gente já falou, inclusive o CPC próprio, né? O valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação, lembre-se, não forçada, participantes do mercado na data da mensuração, tá? Então, lembram desse conceito? A gente falou o CPC 46, lembre-se que valor justo é diferente de valor de mercado, certo? Uma coisa é valor justo, outra coisa é valor de mercado, tá? Aqui ele fala valor justo. Tudo bem? Perfeito. Bom, quando eu for fazer o fechamento do meu balanço, olha o que diz o último item aqui. Ele fala assim, ó, os estoques objeto deste pronunciamento devem ser mensurados pelo valor de custo, aquilo que foi pago, ou pelo valor realizável líquido, dos dois, o menor. Vejam, pessoal, quando você vai olhar o CPC 01 Impairment, que nós já falamos também, ele fala assim, exceções, né? Então, o impairment se aplica praticamente a todos os ativos, exceto um deles é o estoque. Por quê? O impairment, propriamente dito, ele fala que eu vou comparar o valor de custo com o meu valor em uso ou valor realizável líquido, não é? Meu valor em uso, ou desculpa, o meu valor justo. Dos dois, o maior vai ser o chamado valor realizável líquido. Muito bem. Vejam que no estoque eu não tenho valor em uso, porque eu não uso meu estoque. Meu estoque está lá para venda. Percebe? Então, ele está lá para venda. Percebeu, Alex? Isso reforça um pouco aquele conceito que a gente falou agora há pouco. Eu não tenho estoque para uso. Estoque é para venda. Muito bem. Então, qual o valor que deve constar no fechamento do meu estoque? O custo de aquisição ou o valor realizável líquido dos dois, o menor. Sabiam disso aí, pessoal? Sabia, Daiane? Não sabia disso? Marcelo sabia? Solange? César lá? Não sabia. Oi? Não sabia também. Também não, Daiane? Não. Isso é importante, viu? Ou seja, é o custo de aquisição ou valor realizável líquido dos dois, o menor. Então, a cada fechamento... Na prática, como é que fica isso, professor? Chegou a nota lá, comprei a parada... Vai lá, você comprou a 1.000, tá? Aí, quando você vai vender, por exemplo... Então, vamos pegar que você vai vender um produto. Até vou usar esse exemplo que você estava falando aí. Vamos supor que você tem essa peça que você tem lá, que ela, vamos supor que ela seja estoque efetivo. Você pagou 1.000 nessa peça. Ou melhor, pessoal, vou dar um exemplo aqui muito comum de um celular. Agora está sendo... eu não sei se já foi lançado ou está para ser lançado, o iPhone 12, eu acho, é isso? Né? Foi lançado aí agora já? Não? Já saiu, não? Aqui no Brasil? Qual o preço, Marcelo? 11.999 reais, não é isso? Ou... Por aí, 12 mil para cima, sem carregador. Sem carregador, hein? Sem carregador. E a Apple fala que o sem carregador... a Solange vai até levantar ali, ó. A Solange levanta, eu tenho medo. E a Apple ainda diz o seguinte, pessoal, que ela vende sem carregador para preservar o meio ambiente, né? É igual as sacolinhas de plástico aí, né? As sacolinhas de plástico no município de São Paulo na época foi fechado o acordo para que prevenisse o meio ambiente, né? Enfim. Fala, César. Mas é que muitos deles já vêm tem que comprar, né? É a parte. Carregador por indução. Sim, sim. Mas você sabe que eu vi uma pesquisa que esse carregador por indução ele prejudica mais o meio ambiente. É bom para o Alex, né? Por quê? Porque você consome muito mais energia do que o que é por cabo, com carregador. Né? Porque por indução ele demora muito mais tempo para ser carregado. Ou, para ser carregado em menos tempo, ele tem um consumo de energia muito maior. Tá? Sim. Né? Enfim, eu acho muito caro, a gente sabe essa questão de preço, custo-benefício, eu acho que não vale a pena se pagar 13 mil reais num celular, pelo amor de Deus, né? Eu sei que a Marta outro dia falou que ela paga ali, enfim, né? A Daiane falou que paga, né? Eu não pago, né? Hoje não pago Prefiro mais. um Celta. Exatamente, Alex, exatamente. Eu vou ser bem sincero. Já tive Apple, hoje mesmo que eu tiver, as pessoas falam, se eu tiver muito dinheiro, eu mesmo tendo muito dinheiro, eu não compraria. Eu acho que não vale a pena. Acho que não vale a pena, né? Mas enfim, vamos lá.
Não que não seja bom, tá, pessoal? O equipamento realmente é bom, mas eu acho que não vale a pena. R$ 12.000, olha, eu pago um ano. Na verdade, assim, hoje eu pago 1 ano e 8 meses de escolinha para o meu filho. Certo? Eu acho que vale mais a pena. Né? 12 mil é o aluguel do meu escritório lá, no ano. Então, exato. É isso aí, Marcelo. 12 mil aqui, ó, o escritório que eu mudei aqui, 12 mil é quase 2 anos. Que eu mudei para uma sala menor por causa da pandemia. Meu aluguel reduziu, era 1.300, pessoal. Meu aluguel era R$ 1.300. Passou aqui agora para 560. Claro que era um pouquinho mais, mas eu chorei, né, Marcelo? Eu chorei, a pessoa reduziu para mim. Mas veja a redução. R$ 700 por mês. Né? Bastante, Valeu a pena. não é? Oi? O custo por oportunidade aí não vale a pena ter o Apple, né? Não, de jeito nenhum. E não é só isso não, Alex. Eu tinha Apple, mas eu não conseguia, por exemplo, instalar um certificado digital, não consigo instalar rede, não consigo fazer nada. É muito mais difícil. Como ele não tem arquivos executáveis, cara, é uma dificuldade enorme. É bom, mas né, para usar no dia a dia é pouco prático. Então, mas vamos voltar. Aproveitando aí, queria pedir aí, desculpa aí que eu não estou participando muito das aulas, que eu estou mudando de escritório. Estou numa correria lascada. Então, o aluguel do Marcelo, que era 1.000, agora passou para 5.000, porque ele ampliou o escritório dele lá. Né? Então, na verdade, passou de 800 para 1.300. Aí, tá vendo? Né? Que bom. Deus está abençoando aí, né, Marcelo? Graças Olha só. a Deus. Eu reduzi por opção aqui na sala, né? Porque como eu estou trabalhando sozinho agora, o pessoal tudo em home office, eu falei, não compensa ter uma sala muito grande. Bom, enfim. Então, você pega um iPhone 12 que está, vamos colocar aqui R$13.000. Estou arredondando, tá? Bom, eu sou uma loja da Vivo, né, uma loja da Claro, da NET, sei lá, da NET não, da TIM, que seja, e vendo celular. Então, eu tinha no meu estoque, Daiane, um monte de celular, o iPhone 11, ou o iPhone 10, por exemplo, tá? Mas lançou agora o 12. Então, o que acontece com aqueles iPhones que eu tenho no meu estoque, que é o modelo, 2 modelos para trás? Então, por exemplo, vamos supor que eu vendia ele a R$10.000. Como eu tenho o novo a 12.000, a pergunta que eu faço é, eu vendo aquele ainda a R$10.000 ou diminui o preço? O preço cai. Não cai? O preço cai. Uma outra situação, vamos supor, pegando aquela peça do Alex, ele falou que é cotado em dólar, porque aí você tem preços que sobem, preços que reduzem. Então, no fechamento do meu balanço, eu preciso ver assim, eu paguei 1.000 naquela peça, só que é uma peça que é cotada em dólar, e se eu for vender essa peça hoje, eu vendo por 800. Percebe? Então, eu preciso colocar no meu estoque o valor realizável líquido. Então, no meu estoque continua como 1.000, mas eu preciso reconhecer uma perda de 200 ou dessa diferença. Professor, sim. Se nós analisarmos bem, esse valor do iPhone de 12.000, eu tenho quase certeza que a Apple faz esse preço para poder compensar os iPhones que vão cair muito preço. Então, um compensa o outro no final Isso é um estudo que eles fazem para poder um compensar o outro no final das contas lá, né? Senão... É uma questão de estratégia também, Marcelo. Primeiro, que assim, a Apple usa uma estratégia de diferenciação, tá? Por exemplo, diferente se você pega, por exemplo, em comparação o McDonald's e o Habib's, por exemplo, os preços são bem mais baratos do que o que você tem no McDonald's. Então, em termos estratégicos, o Habib's usa uma estratégia que a gente chama de custo baixo. Tá? Então, é uma estratégia de diferenciação de custo. Ele vende a preço barato porque o custo é barato. O McDonald's já não é tão assim. Tá? É diferenciação. Mas a Apple é muito claramente a estratégia de diferenciação, porque e mais, diferenciação e aprisionamento, que a gente chama. Também tem uma estratégia de negócio que a gente chama de aprisionamento. Porque a Apple te aprisiona, certo? A Apple deixa você preso. Se você usa a Apple, você só pode usar equipamentos Apple. Você pode reparar que eles não facilitam nada a integração com outros devices, né, com outros equipamentos. Eles não facilitam, justamente para você ficar preso à Apple. Então, isso é uma estratégia.
Então, como eles têm uma estratégia de diferenciação, eles, digamos assim, eles têm um sistema operacional diferente, tudo diferente, então eles cobram caro, porque tecnicamente não, eles são os únicos que têm, e aí cobram mais caro, né? A gente sempre tem que pensar, será que eu quero isso? Né? Às vezes você precisa disso, às vezes não. Se você trabalha muito com computação gráfica, né? O Sérgio, que é da área de TI, sabe bem, você vai trabalhar com vídeo, com edição, não tem melhor que o Apple, tá? Mas, por outro lado, é difícil. Então, por exemplo, aqui como a gente tem alguns equipamentos, tal, se você vai colocar no Apple, você tem que ter... muitas vezes você tem que comprar software específico, tal. Às vezes não vale a pena. Agora, se você trabalha tudo com Apple, fechou, só que você vai pagar muito mais caro. Por isso que alguns serviços que são feitos por agência de publicidade, talvez a Lilian aí, ela manja bem disso daí, né? Não sei se ela tem publicidade lá também. Tem muito esses casos, né? Ou seja, só trabalha com Apple porque ele é melhor. Pessoal, eu já tive o MacBook e é uma coisa impressionante. Eu fiz um teste, o pessoal falava, não trava, tal. Eu coloquei assistindo 5 filmes Full HD, sabe? Filme alta resolução, 5 de uma vez só em telinhas pequenas. Cara, nenhum trava, o negócio roda, é uma coisa impressionante. Se é no Windows 1, ele já trava, imagina com 5 ao mesmo tempo, né? Mas a questão às vezes não vale a pena. Então, quando você tem um equipamento desse, o que acontece? Você precisa lançar no seu estoque, lá no fechamento, o valor que você espera realizar, que muitas vezes é menor do que o seu valor de custo, tá? Que pode ser por conta, como o Alex falou, uma questão de variação cambial, pode ser a questão de lançar um novo produto, pode ser a própria questão do produto estar ficando obsoleto, certo? Então, se você pega, por exemplo, tem alguns produtos que continuam caros, apesar do tempo. Você pega uma máquina fotográfica. Você pega uma máquina fotográfica hoje nova, ela tem um determinado preço. Lá, as máquinas mais antigas, elas muitas vezes é a mesma marca, é o mesmo modelo, mas elas são mais baratas. Por quê? Porque você tem tecnologia diferente. Então, também esse tipo de coisa está atrelado a ciclo de vida dos produtos. Quando você tem um ciclo de vida. Antigamente, gente, vocês compravam geladeira. Eu estou falando isso até porque minha geladeira semana passada deu um problema, né? E só para o cara trocar uma plaquinha, em vez de eu ter comprado, eu paguei R$500 na plaquinha da geladeira. Bom, mas veja, eu tenho essa geladeira há pelo menos... quando eu casei, vai fazer 9, está indo para 9, 10 anos com a minha esposa agora, né? Eu já tinha essa geladeira. Veja, ela só deu um problema. Quando eu comprei, logo que eu comprei, deu um problema, sabe, que no caninho. Então, logo na primeira semana, o cara da assistência técnica teve que vir. E, em todos esses 10 anos, foi a primeira vez, como diria o pessoal da companhia elétrica, em todos esses anos nessa companhia elétrica, foi a primeira vez que eu tive que chamar a manutenção, né? Como diria lá o saudoso Pica-Pau. A minha tem 25 anos, professor. Então, agora é o seguinte, você pega aí o Alex, ele vai casar, ele vai comprar uma geladeira nova. Sabe o que eu fiz, professor? Exemplo. Sabe o que eu fiz? Ela estava meio ruizinha e eu envelopei ela. Envelopou? Ficou chique, hein? Ela era bege e ficou preta. Entendi. Depois aquele igual faz nos carros lá. Isso. Professor, mas nesse caso aí não... Vamos lá, pode falar. Em vez dele pintar, ele pôs aquele plástico, né? Aquele plástico. Chamei um amigo meu, ele envelopou, ficou chique, hein? Então, fica bonito. É como se você tivesse, fica como se ela tivesse como fibra de carbono também, né? Muita gente faz isso. Né? Então, mas vejam, hoje, por exemplo, veja que você tem uma geladeira de 25 anos, vamos supor, o Alex, que é jovem, as meninas aí, a Daiane, né? Você pega a Daiane Mourão aí, vai casar com o noivo dela aí. Compra uma geladeira hoje, tá? Com certeza essa geladeira não vai durar 10, 15 anos. Porque o ciclo de vida dos produtos muda. Fala, Alex, desculpa, eu te cortei, você ia falar? Não, eu fiquei na dúvida, porque dessa relação do produto que você tem no estoque, se ele vai diminuir o seu valor no passar do tempo, não seria mais ou menos um impairment dele? Isso, é como se fosse um impairment, é isso mesmo. É como se fosse, tá? Por quê? Porque não se faz. Porque assim, quando lá no CPC 1, o que a gente faz?
Lá, o impairment propriamente dito, você compara o valor em uso e o valor justo, certo? Você tem que pegar dos dois o maior, e aí você compara com o custo. No caso do estoque, você não tem valor em uso, é só o valor realizável. Então, é realmente um tipo de impairment, mas não o impairment lá do CPC 01. Tá? Então, seria, Mas na verdade, reconhecer a desvalorização desse bem que eu tenho devido em detrimento de um outro, de uma tecnologia mais recente ou algo mais novo que está vindo. Às vezes não, às vezes é pelo próprio mercado. Porque, veja só, só corrigindo sua fala, não é exatamente a desvalorização, mas, digamos assim, a diminuição do seu valor realizável. Ou seja, o que você pagou 100, então você vai vender por 150, seu valor realizável é 150. Só que você tem 20 de imposto, comissão, tal. Então seu valor realizável líquido é 120, desculpa, 130. 150 valor realizável, 20 de custos, todos, despesa, tudo que você tem, valor realizável líquido 130. Então veja que o valor realizável líquido, ele é superior ao seu custo de aquisição, você mantém. Agora, pode acontecer o contrário, você vai pagar 150, ou melhor, o preço inicial seria 150, mas desvalorização, né, cambial, você tem lançamento de novos produtos, você tem, por exemplo, o mercado não quer mais saber daquele produto. Então, você tem vários fatores. O caso da geladeira, por exemplo. É por isso que essas empresas grandes, nessas lojas grandes, magazines, quando lança um produto novo, os que eles têm estoque, eles já faz um cálculo lá e já baixa o valor para vender tudo logo de uma vez, para poder zerar o estoque, para não poder ter prejuízo depois, né? A época que utiliza Black Friday, né? Black Friday é para esse tipo de utilização aí. Exatamente. Mandar embora os estoques antigos. Aqui no Brasil, a Black Friday é um pouco distorcida, mas nos Estados Unidos ela é feita lá por dois motivos. É feita numa sexta-feira e eu acho, se eu não me engano, acho que na segunda ou terça, acho que tem lá, acho que é o dia de ação de graças, se eu não me engano. A Cyber Monday, né? Na segunda-feira que exatamente. Vende o restante. Exato. E aí é o seguinte, o que eles faziam? Por exemplo, chegava nessa época, até para impulsionar, porque o feriado mais importante para eles, normalmente, se eu não estou enganado, é o feriado de ação de graças, não é o Natal. Né? Para a gente aqui é assim, é Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, se não me engano, essa é a ordem. Tá? O Natal e o Dia das Mães são os que mais vendem, e depois o Dia das Crianças. E lá não é bem assim, não é exatamente o Natal, é ação de graças, as pessoas vendem mais. Então, para aproveitar isso, eles criaram a Black Friday, para incentivar as pessoas a vender, e porque nesse momento eles estão realizando os estoques deles, como o Alex falou. Então, eles vendem para poder, o Alex e o Marcelo, né? Para poder efetivamente realizar e ter menos perdas no estoque. Mas esses pontos que nós estamos falando são questões estratégicas, tá? E realmente é assim que funciona, tá? Ó, tudo bem, pessoal? Professor, só para finalizar, nesse caso a gente reconhece uma perda mesmo? Isso, exatamente, exatamente. Então, vamos lá. Então, se eu tenho um produto que eu paguei 100 e eu vou realizar ele por 80, então eu credito o estoque por 20, o custo de aquisição você não pode mexer. Credito estoque por 20 e debito despesa com perdas, nesse caso, não é despesa com perda, uma perda na despesa comercial. Não, acho que é administrativa, né? Nesse caso, administrativa. Uma despesa administrativa, uma perda de 20. No grupo de despesa administrativa, uma perda de 20. Tá? É isso mesmo que tem que fazer. Como se fosse o impairment lá no imobilizado, mesma coisa. Tá claro? Tá claro, Daiane Mourão? Tá? Então, isso a gente precisa fazer sempre? Precisa. Todo fechamento de estoque. Muita gente faz isso? Muita gente não faz isso porque desconhece. Ou não tem efetivamente como eu posso dizer, não tem efetivamente o conhecimento disso ou não tem dados suficientes para isso, tá bom? Adiante, pessoal. Depois, ó, aqui a gente entra então na parte de custo do estoque, tá? Custo do estoque. Fala, ó, o valor do custo do estoque, assim como nós já falamos de imobilizado, ele é semelhante aqui, ó. Deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação. Tudo que você utilizou para... por isso que ele fala custo de aquisição, compra do matéria-prima, dos itens que você vai usar, e de transformação, aquilo que está dentro da sua produção. Gente, então, mão de obra, energia elétrica, depreciação, tudo que está na produção,
Veja, é custo do estoque. Perceberam? Por isso que eu falei, ele vai para estoque. Gente, às vezes eu dou treinamento, eu falo isso, tem gente que não aceita mais de jeito nenhum. Fala, não, é custo, é custo. Não, é custo do estoque. Então, está dentro do ativo, tá? Ó, continuando. Aí ele diz aqui, ó, bem como os outros custos incorridos, aqui também tem uma coisa importante, para trazer os estoques à sua condição e localização atual. Bom, quando a gente fala condição, via de regra, pensando quando você vai terminar esse produto. E na localização, pessoal, então imagina, isso funciona da seguinte maneira. Imagina que eu tenho um produto que é fabricado aqui no estado de São Paulo, só que eu vendo aqui em São Paulo e vendo no Rio de Janeiro. Então, aqui em São Paulo, ele me custa R$100. No Rio de Janeiro, ele vai me custar 120, por exemplo. Aí você vai falar, mas peraí, o produto não é o mesmo? Como que lá no Rio de Janeiro ele vai custar mais caro do que aqui em São Paulo? A gente não tem essa diferença? Em estados ele custa mais caro? Por quê? Porque, vejam, eu tenho que considerar que no custo do meu estoque, na localização atual, pensando lá no Rio de Janeiro, eu vou ter que tirar aqui de São Paulo e tenho que levar para o Rio. E isso tem custo de frete, certo? Então, até o momento que ele esteja pronto para venda, tudo que você tem de gasto ali vai ser custo. E se a sua intenção é vender especificamente no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Norte ou no Sul, que seja, e você tem um custo adicional para isso, ele vai ter que ser incluído no custo do estoque. Tá? Não é despesa de venda isso, tá, pessoal? É custo de estoque. Tá claro aí, gente? Dúvidas? Bom, ó, então o que compõe o custo de aquisição? Ó, o custo de aquisição dos estoques compreende preço de compra, aquele que está na nota fiscal, os impostos de importação, porque são impostos não recuperáveis, e outros tributos. Bom, ele fala, exceto recuperáveis junto ao fisco. Então, se eu tenho ICMS, IPI, PIS e COFINS e eu me credito, então ele sai do custo de aquisição, tá? Porque aí você vai ter um crédito tributário. Ó, bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição dos produtos acabados, materiais e serviços. Então, gente, veja que aqui ele fala, é o custo do produto, tá? Mais todos os outros gastos. Aqui eu só faço uma menção, que é o seguinte, pode ver que ele fala seguro, manuseio, transporte, tudo isso. Beleza. Por exemplo, seguro, eu sempre questiono, será que todo seguro ele vai entrar como custo de aquisição ou ele pode ser despesa também? O que vocês acham? Pode ser. Depende, né, professor? Depende do que, Marcelão? Se for na compra... Na compra. Estamos pensando na compra, porque nós estamos pensando na compra do estoque. Ah, tá. Eu estava já pensando na saída. Não, na compra. E aí? Fala lá, Solange. No seu caso, você não tem estoque, né, Solange? Eu acho que se for na compra, entra como custo, sim, o seguro. Então, vejam só. Ó, ele fala assim... Oi? Eu não sei nada sobre isso. Eu sei só algumas coisas. Mas é simples. O estoque é assim. Quando você compra, então, veja que ele fala, o seguro, é o transporte, manuseio, tudo isso. Eu sempre faço, o meu entendimento é o seguinte, que a gente precisa ver que são gastos necessários. Vamos ver se ele usa essa expressão aqui, ó. Custo de aquisição, tal bem como os custos de transporte, manuseio e outros, diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados. Eu tenho a seguinte visão. Por exemplo, vamos pegar o caso de seguro. Eu vou comprar a mercadoria. Tá? Então, vamos supor que ela chegou no Porto de Santos, eu vou trazer aqui para a capital. Pergunto, eu sou obrigado a fazer seguro? Se sim, custo de aquisição. Se eu não sou obrigado, mas eu faço seguro por uma questão de segurança, de prevenção, eu entendo que a despesa não é custo de aquisição. Perceberam a diferença, pessoal? Este é o meu entendimento, tá? Por quê? Porque às vezes, quando você lê aqui, fala, não, seguro, o frete. Bom, eu preciso pagar o frete para trazer ou é uma opção? Então, entenderam? Então, é assim, você vai falar assim, pô, eu tenho um monte de caminhões na minha empresa, eu posso ir lá e mandar buscar essa mercadoria.
Agora, naquela mercadoria em particular, sei lá, minhas carretas estão aí ocupadas e eu paguei um frete à parte. Esse frete, ele é custo ou não? Entende? Eu acho que a gente precisa pensar um pouco. Eu, basicamente, se não é obrigatório, eu entendo que não é custo. Por exemplo, você tem uma farmácia, você traz remédio lá de caminhão fechado. É obrigado a ter um seguro. Né? Até um acompanhamento da carga. Isso aí, se for obrigado, é custo. Então, o que eu entendo é isso. Então, vamos supor, você pega aqueles seguranças que fazem lá para os caras não roubarem as cargas. Né? Então, você vê que vai o segurança lá atrás. Sem o segurança, você conseguiria ter a mercadoria lá na sua empresa? Sim, se não roubar, sim. Exato. Percebe? Veja, se não roubar. Vamos pensar uma situação que não tem o roubo. Você consegue ter a mercadoria dentro da sua empresa sem ter o segurança. Então, pergunto, o segurança, ele é necessário para você ter a mercadoria no local e na condição atual? Não. Mas você coloca porque você quer minimizar o seu risco. Entendeu? Então, quando você tem um gasto que é para minimizar o risco e não é única e exclusivamente para levar aquela mercadoria, então, no meu entendimento, isso é despesa. Então, você teria despesa com segurança, não é custo. Lógico, né, pessoal? Às vezes eu estou falando isso, as pessoas não, mas na hora que eu estou calculando, por exemplo, ele fala assim, você tem que tirar o que não faz parte do custo, por exemplo, são os impostos recuperáveis. Aí tem gente que fala assim, mas na hora que eu vou calcular o preço do produto, eu tenho que considerar tudo. Tá certo. Formar preço, você considera tudo. Mas isso é uma estratégia, é um procedimento gerencial, é um procedimento, não é um procedimento contábil. Contabilmente, isso é despesa. Isso é um procedimento de vendas, né, professor? Exatamente, é um procedimento de formação de preço. Exato, é um procedimento, digamos, gerencial. São coisas distintas. Tá claro, pessoal, isso aí? Tá? Então, é isso que Aconteceu um problema comigo, falar em seguro, fui mandar um violino lá pro Ceará, lá, R$3.500 o violino, e o violino não chegava. Fui acompanhando lá no correio, não tinha colocado seguro, ia ser mais uns R$300 de seguro, não coloquei. Aí, o que aconteceu? O carro dos Correios foi roubado, eu perdi o violino, tive que dar outro violino pro rapaz. Tá vendo? Percebeu? Então, assim, na verdade, quando você faz o seguro, veja que o seguro, ele não é condição específica para a pessoa comprar de você o violino. Na verdade, é condição para você, vendedor, ou para ele, comprador, não perder a mercadoria. Entendeu? Para minimizar risco. Então, agora, vamos supor que você mande por transportadora. As transportadoras, em geral, ela fala, não, eu transporto para você, mas é obrigatório ter seguro. Então, num caso desse, fala assim, eu não tenho transporte, eu vou ter que contratar uma transportadora. E ela só transporta se eu fizer o seguro. Fechou. É custo. Se é opção, seria despesa. Tá claro isso daí? Pô, mas um preju, hein, Marcelo? 3.500 no violino e não chegar é duro, né? Complicado, mas o correio deveria se responsabilizar, né? Até hoje. E pior que eles não têm atendimento, um monopólio tão grande que eles não têm atendimento físico. É só por e-mail, se faz a manifestação, ele responde quando quer, aí responde da indeferida, você faz de novo e fica nessa loucura aí, não paga não. Bom, continuando. Outra coisa, pessoal, descontos comerciais, abatimento e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Então, veja, descontos comerciais e abatimentos, tá? Vamos lá, só falar isso daí para a gente sair para o intervalo, né? Aliás, deixa eu ver onde nós estamos aqui, ó. Tá. Estamos próximo da metade aí, né? Pessoal, para a gente tomar café, o que é desconto comercial e o que é abatimento? Desconto. O que é um desconto comercial? Comercial já está falando, né? Vendas, né? Desconto de vendas, que é vendas, algum descontinho de pagamento à vista, tal, dá um desconto. Então, aí é um desconto comercial. Só cortando um pouquinho, Marcelo.
é assim, aqui, gente, evidentemente, do ponto de vista fiscal, a gente tem desconto condicional e desconto incondicional, tá? Tudo bem? Aqui na norma, ele não trata de desconto condicional e incondicional, ele fala de desconto comercial e abatimento. Então, nós temos, na prática, desconto comercial, desconto financeiro e abatimento, tá? Tanto o desconto comercial quanto o desconto financeiro, eles podem ser condicional ou incondicional. E aí, claro que a gente sabe se é incondicional. Se é condicional, parece que não pode abater da base de cálculo do imposto, não é isso? Enfim, e tem o abatimento. Então, por partes, o que é um desconto comercial? Quando acontece o desconto comercial? Na negociação, né? Na negociação, é isso? Sei lá. É isso, Solange? Bom, o desconto comercial... Oi, pode falar, Dani. Lilian? Na emissão da nota fiscal. Exato. E como é que a gente contabiliza, Lilian, o desconto comercial? Abate da receita, né? Ou seja, a gente não contabiliza na prática, certo? Isso. Não é isso? É isso. Vamos lá. O desconto comercial acontece, pessoal, na hora da negociação. Por isso que ele chama comercial. Então, vamos supor, Black Friday, você vai lá, vai comprar uma TV, tá? TV custa R$3.000. Aí você chega ali e fala assim, não, mas 3 mil, não sei o que. Aí o cara fala, ó, você levar agora, porque essa promoção o gerente permitiu só para hoje, né? Se você voltar depois do almoço, eu não garanto o estoque, tudo aquilo que a gente está acostumado a ouvir, não é? Ele fala assim... Parabéns. Tem a senha do gerente. Ele fala assim, eu vou falar com o gerente que ele garante hoje, né? Amanhã não vai ter mais esse produto. É a última peça. É a última peça. Ó, essa é a última peça. Quando o cara começa a falar isso comigo, eu já deixo para lá. Bom, é o seguinte. Então, na hora da negociação, o cara fala, se você levar hoje, tá? Seria melhor o cara ser mais sincero. Para você levar hoje, para eu garantir minha comissão aqui, eu te dou um desconto, veja. Então, em vez de você me pagar 3 mil, você vai me pagar, sei lá, 2.500. Certo? Mas veja que isso aconteceu ali na negociação. Então, fechou, vou levar por 2.500. A nota fiscal sai por qual valor? Qual o valor, Daiane? 2.500. 2.500. Tem notas, pessoal, eu já vi. Nas Casas Bahia, já vi as duas situações. Tem uma que o valor da mercadoria lá em cima já sai por 2.500. Já vi situações em que lá em cima, no valor da mercadoria, saía lá. Valor da mercadoria, R$3.000, na própria Casas Bahia, tá? E no corpo da nota estava escrito assim, desconto comercial 500, valor total da nota 2.500. Tá? Então, o valor total da nota vai ser sempre 2.500. Isso é um desconto comercial. Como que a gente contabiliza? Não contabiliza. Por quê? Porque automaticamente o valor já sai deduzido na nota. Então, quando a gente fala do custo de estoque, então imagina que você comprou a mercadoria, ele vem destacado lá em cima 3.000, mas tem no corpo da nota dando desconto, o valor total da nota. Eu vou registrar o meu estoque por quanto? Sem o desconto comercial. E o desconto comercial, pessoal, ele pode ser condicional ou incondicional. Condicional, quando tem condição. Incondicional, quando não tem condição. Então, se o cara fala assim, ó, imagina na indústria, ele liga para o fornecedor, eu preciso de tal produto. Ele fala assim, ó, esse produto custa, sei lá, 3.000, mas se você levar, sei lá, 1 tonelada, ele vai custar para você 2.500, percebe? Então, você tem uma condição para ter o desconto. E aí a gente entra, o condicional e o incondicional, ele entra no aspecto fiscal, tá? Não no aspecto contábil aqui, tá bom? Isso é desconto comercial. O que é um desconto financeiro? A norma não fala, mas é importante a gente saber. Quando você paga antes do vencimento? Aí sim, Marta. Agora eu senti firmeza, hein? Quando a Marta entra, ela entra poderosa falando ali. Normalmente, Marta, é isso aí. Então, vamos supor que você tenha... por exemplo, na faculdade tem muito isso, né? Fala assim, então essa mensalidade, sei lá, é R$1.000, mas se você pagar até o dia 5, é 800. Então, veja que esse desconto ele ocorre na hora do pagamento, tá? Aí você tem um desconto financeiro. Mas não tem desconto do boleto do Pocopés que não paga antes do vencimento. É verdade, não tem, né? É mesmo? Eu pago toda vez antes, hein? É verdade. mas o valor é tão baixo também, né, pessoal? Não é? Não, tudo bem. Se você aceito. A gente aceita. Não é, Marta? O valor é baixo, então... Né?
Então, mas aí também é uma questão de estratégia. O que eu vou fazer? Então, na próxima agora, eu vou aumentar bem o valor, vou falar, se você pagar antes, desconto, né? A gente aceita que o custo de aquisição vale a pena. Tipo assim, ó, se pagar vencimento dia 20, é 500 pau. Se pagar dia 10, paga 200. Exatamente. Então, essa situação que vocês estão falando é o desconto financeiro. Desconto financeiro, pessoal, a gente vai contabilizar como despesa ou receita financeira, mas veja que neste caso, como eu estou falando de aquisição do estoque, tá? Eu não estou, digamos, como eu posso dizer, interferindo no valor na aquisição do meu estoque. Então, isso não interfere no custo, tá? O que interfere no custo de aquisição... Oi? Quem faz muito na faculdade, né, professor? Faculdade faz. Faculdade, escola, de forma geral, faz bastante, né? Mas veja que isso não interfere no valor do custo deles, interfere no valor da receita. Então, você diminui a sua receita, mas não o seu custo de aquisição. Tá claro, pessoal, a diferença entre os dois descontos? E o desconto financeiro a gente registra, tá? E o abatimento? O que é um abatimento? Para a gente sair para o café. Qual a diferença entre um abatimento e um desconto? Seria aquele caso leve 2, pague 1, professor? Não. Seria um abatimento? Não. Isso aí, se você lembrar lá, você participou quando a gente falou do CPC 47 de receita, né? Sim. Então, isso, Daiane, você mexe na sua receita, não exatamente no seu custo de aquisição, tá? O abatimento é quando a gente entrega, por exemplo, você comprou um produto, tá? Vamos supor o violino do Marcelo, vamos supor que ele não tivesse sido roubado. Mas ele chegou lá danificado, ele chegou lá riscado. Tá? Ele chegou lá, sei lá, com um problema lá, né? Problema na tarraxa, né? Lá, né, Marcelo? É tarraxa também que fala, né? Cravelha. No violino é cravelha, né? No violão, guitarra, a gente fala tarraxa. Tarraxa, né? Que fala, né? Tarraxa. Então, assim, tem um problema lá, por exemplo, na cravelha, aquele negocinho onde a gente aperta a corda. Aí o cidadão chega lá para o Marcelo e fala assim, eu não quero mais esse produto. Eu vou te devolver. Aí o Marcelo, rapidinho, fala o seguinte, não me devolve não. Às vezes a gente usa essa expressão, não devolve não que eu te dou um desconto. Não é assim que a gente fala? Só que isso não é desconto. Isto é abatimento. Então, abatimento, ele está atrelado à entrega da sua mercadoria. Quando você vendeu, vamos supor, você vendeu o seu estoque. Aqui nós estamos falando de quem está comprando, né? Você encomendou um estoque, ele chega para você com avarias, aquela redução que a pessoa, o vendedor, te dá no preço em função desses problemas, às vezes chegou riscado, não chegou na cor certa, no tamanho, no volume certo, ele fala, então vou te dar um desconto. Ele pode até falar desconto, mas na essência isso é um abatimento, tá? Então, quando eu tenho desconto comercial que é concedido ali na hora da negociação, ou abatimento, veja, você comprou a mercadoria, você pagou 100, quando entregou uma semana depois, você achou ali que tem um problema, e o cara te dá um abatimento de 10. Veja, embora seja uma semana depois, eu ajusto esse valor no meu estoque. Isso é abatimento. Fala, Marcelo, você ia falar? Não, eu ia estar pensando aqui. Então, quando a pessoa o lojista compra bastante produto de um produto só, vai lá contar lá, tem uns problemas no produto, separa, fala para o fornecedor, tem, sei lá, 50 itens com problema, aí já dá um abatimento para ele ficar com os produtos, né? Exatamente. Veja, porque você tem duas situações. Ou você devolve o produto, aí você tem a devolução, que aí é um procedimento de devolução, ele entra no seu estoque e sai, ou às vezes nem entra no estoque, porque às vezes ele chegou, você já devolve, já vai embora direto, né? Tem muita empresa que, para fins de controle, entra no estoque e sai para fins de controle, e tem empresas que já devolvem direto. Então, isso é devolução. Agora, o abatimento, não. Você fala assim, você fica com a mercadoria e eu te dou um desconto, né? Eu vou diminuir o seu valor, eu vou abater o seu valor. Então, você lançou ela por 1.000 entrada no seu estoque, aí muitas vezes a conferência demora 2, 3 dias. Como o processo é automático, a nota chega para você, você já lança no estoque. E você confere e tem esses problemas 2, 3 dias depois. E aí o fornecedor fala, não, eu desconto para você o valor. Então, você dá um abatimento. Aí você vai lá na ficha de estoque e tem um procedimento para você lá na ficha de estoque e dar o abatimento sem mexer na quantidade. Você reduz o custo de aquisição. Tá claro, pessoal? Tem fornecedor como já de muitos anos trabalhando, desconto no próxima compra. Isso faz... Exatamente.
Então, se você vai ter o desconto na próxima compra, então veja, então significa que a próxima aquisição vai ter um custo de aquisição menor. Então, você não mexe nessa aqui agora. Você vai ter um custo maior agora e um custo menor depois. Seria abatimento, seria o custo menor na próxima aquisição. Exatamente. Aí porque o abatimento, você tem uma nota fiscal que você emite aí de abatimento. Você não vai mandar mercadoria, mas o cara te manda um documento contábil de abatimento. Né? Tudo bem, pessoal? Tomar um cafezinho, não? Né? É 20 minutos, né? Eu sempre confundo, porque às vezes na semana é 15... Então, 20 minutos. Então, 10h25 estaremos de volta, tá bom? Pessoal, o link é o mesmo. Qualquer problema, é só me avisar aqui no WhatsApp, tá? Pode falar, Cesar. Mandei o negócio lá do servidor lá para ele ligar automático. Tá aí no WhatsApp o link. Ah, legal. Beleza. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Ah, legal. Tem outros vídeos aí junto. Bacana. Tem outros do mesmo assunto aí no YouTube também. Tá, eu vou fazer aqui um teste. Depois que a gente terminar a aula, eu vou fazer um teste aqui. Que aí, se ficar bom, eu nem levo, eu deixo ele aqui. Você pode usar, da Microsoft tem aquele RDP, que é o Remote Desktop, sabe? Sim, sim. É bom. Beleza. Então tá bom, vamos tomar um cafezinho aí e na volta a gente conversa, então a gente continua. Tá bom, pessoal?